A gente vai dar agora uma apuração do nosso analista Caio Junqueira, que ajuda a elucidar um pouco esse movimento de troca de advogados na defesa de Daniel Vorcaro. O novo responsável pelo caso, Dr. Sérgio Leonardo, ele começou um processo de reaproximação com o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master lá no STF. Vocês estão vendo a reportagem e o texto ali de Caio Junqueira no nosso site. Os dois, o ministro e o novo advogado, já se reuniram pelo menos uma vez, desde que José Oliveira Lima, o Juca, deixou a defesa de Vorcaro na última sexta-feira. Pela apuração do Caio Junqueira, foi justamente o desgaste da relação entre Juca e Mendonça que provocou a saída dele. O Sérgio Leonardo causou boa impressão no ministro André Mendonça, a quem ele pareceu ser alguém, entre aspas, sério. André Mendonça teria dito a ele entender o papel do advogado na defesa do seu cliente, mas que ainda assim a ética profissional deve ser seguida. Olha o recado que tem por aí. Sérgio Leonardo teria respondido ao ministro do STF que pretende conduzir essa negociação da delação de Vorcaro com todo o respeito ao ministro André Mendonça, ao país e ao seu cliente, Daniel Vorcaro. A Polícia Federal revelou mais detalhes sobre a relação de Vorcaro com o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A gente tem trazido aqui algumas dessas revelações. Matheus Teixeira já está em tela comigo. Matheus, ontem nós falávamos da intimidade entre Vorcaro e Cláudio Castro. Lembrando que o ex-governador, Matheus, sempre dizia, olha, conheço de longe, não tenho amizade. As revelações e as investigações da Polícia Federal contam o contrário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Exatamente. Demonstra que tem, sim, uma certa intimidade, uma certa amizade. É o que afirma, inclusive, a Polícia Federal. Inicialmente, a gente já tinha alguns indicativos nesse sentido, devido à decisão do ministro André Mendonça, que determinou a busca e a apreensão, mas hoje, Gustavo Uribe, nosso âncora, e eu tivemos acesso à íntegra da representação da Polícia Federal, que embasou o pedido direcionado ao ministro e que foi deferido da busca e apreensão. E nesse pedido ele relata ali uma série de encontros, todos encontros esses que coincidiam também com datas de aportes do Rio Previdência no Banco Master ou em alguns fundos ligados ao Banco Master que acabaram inflando para além daqueles 970 milhões iniciais que a gente noticiava, pulou para 3,7 bilhões, segundo a Polícia Federal, muito maior o aporte, porque além das próprias letras financeiras no Banco Master, também houve investimentos em outros fundos que eram, no fim das contas, de propriedade do Banco Master. E essa representação relata essa amizade. Por exemplo, ele promete a Daniel Vorcaro que iria no camarote do Banco Master, patrocinado pelo Banco Master, no Carnaval do Rio de Janeiro de 2025, na Sapucaí. E em um determinado momento ele promete ir, mas pergunta se teria como conversar com alguém do teu pessoal para impedir aquela situação de eu ser semi-barrado e ter que esperar a autorização para acessar o local enquanto fica ali na porta, naquele constrangimento. E o Daniel Vorcaro responde, claro, vou botar alguém para resolver isso. Mas o temor de Cláudio Castro era ser, nas palavras dele, semi-barrado, né? Não é barrado definitivamente de entrar no camarote, mas semi-barrado porque fica aquele momento até conseguir a liberação. Além disso, há um convite para uma feijoada e pergunta, inclusive, se puder ir com a sua esposa. Daniel Vorcaro fala para Cláudio Castro, convida para a feijoada e pede que ele leve a esposa também. Em um outro momento, eles combinam um churrasco. O Daniel Vorcaro convida para um churrasco e manda um convite em que está escrito churrascada e Cláudio Castro, mais uma vez, promete ir. No caso do camarote, ele afirma no primeiro momento que iria, daí depois ele disse que não conseguiu ir naquele dia, mas queria na data seguinte, porque o Carnaval do Rio de Janeiro dura mais que um dia lá na Sapucaí. Portanto, mostra que os dois tinham sim uma relação muito próxima. Em um outro momento, ele pede para o seu sócio, Augusto Lima, acionar e conversar com Gilberto Kassab para tentar derrubar das redes sociais, fazer com que um deputado
retirasse das redes sociais um vídeo com críticas do aporte da Rio Previdência no Banco Master. Esse deputado que apresentou denúncia ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ele consegue retirar de um site uma notícia sobre essa denúncia e pede uma atuação política, mas não tem sucesso. A gente procurou, inclusive, o próprio deputado Luiz Paulo, ele disse que fez inúmeras denúncias e não retirou do ar. A defesa de Gilberto Kassab também diz que ele não teve interferência nenhuma e que prova disso é justamente que a publicação segue lá nas redes sociais do deputado Luiz Paulo, mas fato é que ele tenta mexer os pauzinhos ali para evitar as críticas nas redes sociais e nos jornais, Thaís.